E aí pessoal, pronto para mais um vídeo de conhecimentos e curiosidades bíblicas? A primeira curiosidade que iremos falar hoje é sobre a crucificação ou crucifixão. A crucificação, gente, era um modo de tortura feita pelos romanos, mas não só pelos romanos, existiam outras culturas que utilizavam a crucificação como modo de tortura. A crucificação era feita de 3 formas. Existia a cruz de tal, cujo nome já diz tudo, é uma cruz em forma de T. Existia aquela cruz que nós conhecemos tradicionalmente, e nós vemos nas igrejas. E existia a cruz em forma de X, também conhecida como a cruz de Santo André. Mas eu quero falar especificamente sobre a crucificação de Jesus. Como Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado com aquela roupinha, tipo como se fosse uma cueca, sei lá, uma fralda, ou foi crucificado totalmente despido? E por que os soldados repartiram as roupas dele? É porque, como muitos dizem que a roupa de Jesus era super cara, era mais cara do que a dos outros. É isso que a gente vai ver agora. Bom, gente, com relação aos soldados tirarem sorte pela roupa de Jesus ali, do defunto, do que ia ser morto, isso com certeza era comum entre eles. Assim como era comum o dízimo. Quando a Bíblia diz que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, aquilo ali era um costume já da época. Assim também era costume dos soldados repartirem as roupas daqueles que não iam usá-la mais. As roupas estando em bom estado, eles faziam isso. Agora, com relação a ele morrer despido ou não, bom, a Bíblia diz que para os sacerdotes, Jesus determinou que se confeccionasse uma ceroula. Quando Deus mandou ali, deu ordem a Moisés e a Arão para construir o templo, separar a bacia, candelabro, arca e outras coisas, deu ordem para confeccionar a roupa dele também. E com relação à roupa do sacerdote, existia por baixo uma ceroula para que quando ele subisse no altar não visse suas partes íntimas. Então eu acredito que Jesus pode ter sido crucificado com esse tipo de veste. Já tem gente que diz que não, que interpreta aquele texto que Jesus foi exposto à ignominia, ou seja, ele foi exposto à vergonha, ou seja, as suas vergonhas foram expostas. Mas eu não vejo dessa forma. Outro fato bem interessante e curioso é o de que o Sol parou naquela batalha de Josué. Mas a gente sabe que hoje em dia o sistema solar ele gira em torno do Sol. É o chamado sistema heliocêntrico. E não como antigamente aquele povo pensava, também conhecido como sistema geocêntrico, onde o Sol é que girava em torno da Terra. Até porque, por esse assunto, muita gente foi enforcada, muita gente tomou veneno, muita gente foi obrigada a renunciar às suas teorias, mas hoje em dia nós sabemos que o que aconteceu ali foi um milagre de Deus, onde Deus simplesmente ordenou que a rotação da Terra parasse. E houve aquele período ali que a Terra, o dia demorou mais um pouco para que o povo de Israel vencesse a guerra. Outro assunto bem bobinho, curioso, que confunde a mente de muita gente, tanto de novo convertido como de crente de muito tempo, é o período em que existiram gigantes na Terra.
Tem gente que imagina que os gigantes daquela época eram aquele gigante de João do Pé de Feijão. Homens que mediam cerca de altura de um edifício de 15 andares. Mas não é bem assim não, gente. Vamos fazer uma análise de caso. Golias, aquele homem que lutou com Davi. A estatura dele era de 3 metros. Uma porta convencional tem 2,10 m. Então, agora você acrescente a isso mais 90 centímetros. Pronto, é a estatura de Golias. Agora a diferença daqueles gigantes para os gigantes que existem hoje em dia é que eles tinham saúde, robustez. Foi encontrado no Japão, foi encontrado inclusive aqui no sertão do Brasil, pessoas que têm estatura exorbitante, só que não tem saúde, às vezes falta até equilíbrio. Então, gente, para desmistificar um pouco aí, os gigantes que existiam na época não eram pessoas de altura de um prédio de 100 andares, não. Outra coisa, gente, que eu queria desmistificar eu queria saber onde é que foi parar os pregos, os cravos, que crucificaram as mãos e os pés de Jesus. Porque no período da Santa Inquisição, imposto pela Igreja Católica, mas foi vendido tanto do prego, mas tanto do prego, que dava para pregar as taubas das casas da Coab dos anos 80, tudinho que fizeram aqui no estado de Pernambuco. E a mesma coisa está acontecendo hoje. É garrafinha e copinho. Mas tanta da garrafinha d'água benta, meu Deus do céu. Não se acaba não, eu queria saber onde é que fica esse chafariz. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais leve, foi um vídeo mais para descontrair, mais para colocar em dia. Eu que desejo que vocês estejam e fiquem em paz. E tchau.